Olá pessoal, tudo bem? O propósito do vídeo de hoje é fazer uma comparação breve, um pouco superficial, sobre o sistema convencional de imagens radiológicas junto com o seu processamento e o famoso CR, que é referente à radiologia computadorizada. Então, nesse vídeo que nós estamos fazendo hoje, a gente vai comparar um pouquinho das estruturas do filme da radiologia convencional do plate, da placa de imagem do CR. Nós vamos comparar a maneira como o convencional é processado e a maneira como o CR é processado. Antes de mais nada, toda vez que a gente vai falar sobre um processo físico ou químico, uma transformação que a gente precisa explicar como acontece, nós sempre acabamos falando sobre átomos, sobre partículas atômicas, e é nessa parte que muita gente trava. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer uma revisãozinha bem rápida sobre o átomo, né? Porque às vezes falou de átomo, a pessoa já lembra da física, e falou de física, o cérebro ele trava. Trava porque lembra do ensino médio, do ensino fundamental, de alguma experiência ruim com a física, com alguma dificuldade aí. E aí quando a gente fala do átomo, a pessoa não consegue ver, memorizar o átomo ou ver a imagem dele na cabeça, e aí não consegue, de uma maneira geral, entender o processo completo. Por isso é legal a gente dar uma rápida pincelada aqui sobre o átomo para nós falarmos um pouquinho sobre essa comparação dos sistemas. Bom, uma das melhores formas de compreendermos os átomos é entendermos que coisas maiores são formadas por coisas menores. E aqui a gente tem um dos exemplos mais clássicos que a gente usa para chegar no átomo, que é o exemplo do nosso organismo. A gente tem a nossa fotinho aqui, organismo ou indivíduo. Pense no seu corpo. O seu corpo, ele é um organismo complexo e para que ele funcione, ele é formado por diversos sistemas. Então, organismo é formado por sistemas, ok? Que tipo de sistemas? O que seria um exemplo de sistemas? Nós temos o sistema circulatório, né, responsável por levar nutrientes para cada uma das suas células. Nós temos o sistema respiratório, responsável por levar oxigênio até o sangue para que o sangue leve para as células. Nós temos o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema tegumentar, sistema linfático. Nós temos vários sistemas digestório, por aí vai. Então, está o bonequinho aqui do sistema. Um sistema, por sua vez, para que ele funcione corretamente, ele necessita ser uma composição, ele é uma composição de diversos órgãos que trabalham para uma finalidade comum. Por exemplo, como dissemos, o sistema digestório, ele pega a comida que nós ingerimos e vai decompondo até que os nutrientes do alimento venham a chegar às células que necessitam desse nutriente. Para isso, vários órgãos trabalham junto: intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago, as glândulas anexas, como as glândulas salivares, pâncreas e tudo mais. Então, assim como o organismo é um conjunto de sistema, cada sistema é um conjunto de vários órgãos. E por sua vez, os órgãos, por exemplo, o intestino delgado ou intestino grosso, para que ele exerça sua função, como por exemplo o intestino grosso, uma das principais funções é a absorção de líquido, o intestino delgado, a absorção de nutrientes, para que esse órgão exerça o seu papel, a sua função no sistema, ele é composto por tecidos, né? Alguns tecidos que, às vezes mais de um tecido que tem uma função igual ou próxima, para que juntos eles possam fazer com que o órgão funcione da maneira correta. Por sua vez, o tecido é formado por diversas células, inúmeras células. A célula é a menor unidade morfofuncional do nosso corpo, né? Entramos aqui agora em nível microscópico, começamos com o corpo humano, passamos para o sistema, para os órgãos, para o tecido, para as células, agora só com o microscópio para a gente ver. Estamos descendo de nível, né? Nós temos mais de 200 células diferentes aí no nosso corpo e cada uma com a sua funcionalidade. Temos células nervosas, temos células musculares, nós temos células ósseas.
E ela tem funções complexas, como a própria função de se multiplicar, né? A mitose, a meiose, dependendo da célula que for. As células, ela também tem o seu resíduo para eliminar, ela também se alimenta, ela produz. A célula, ela é complexa. E para que a célula funcione, ela também é formada por diversos componentes. Ela é formada por pequenos órgãos que a gente chama de organelas. Aqui no nosso slide está organoide, né? E aí a gente lembra das aulas de biologia, né? Desde o princípio lá, as mitocôndrias, os centríolos, complexo de Golgi, os ribossomos. São os pequenos órgãos que fazem com que a célula funcione e desenvolva as suas funções. As organelas, por sua vez, são formadas por moléculas e pode vir na sua cabeça aí diversos tipos de moléculas que o nosso corpo possui, né? Desde a molécula mais simples, por exemplo, a molécula de água, né, H2O, como até uma molécula complexa como o DNA, né, um ácido desoxirribonucleico, até a molécula de DNA responsável por grandes funções da célula, como por exemplo a mitose, a qual nós falamos. As moléculas, por sua vez, são formadas por átomos. Mas o átomo ele só compõe as estruturas do nosso corpo? Ele só compõe as moléculas para elas comporem as organelas que vão para as células e que compõem os tecidos, os órgãos, os sistemas para compor o nosso organismo? Não. O átomo, ele compõe tudo aquilo que é matéria, né? Então a cadeira que eu estou sentada de ferro, ela é sólida, ela ocupa um lugar no espaço, ela é matéria, ela é composta por átomos. O copo de água que a gente bebe, a água líquida, é uma matéria, é composta por átomos. O ar que a gente respira, inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico, é composto por átomos, certo? Então, tudo que é matéria é composto por átomos. E por sua vez, o átomo ele possui um núcleo no centro, composto por prótons e nêutrons, e em volta do núcleo orbitam os elétrons, giram em volta do núcleo aqui, os elétrons, que são partículas relativamente sem massa de carga elétrica negativa. Bom, tendo gastado esse tempinho falando sobre o átomo, vamos falar um pouquinho sobre o cassete, né, o chassi. Por que eu gosto de, antes de mais nada, chegar ao chassi? Por causa daquilo que está no chassi. Antes do filme, o ecrã, a tela intensificadora. Qual é que aqui no caso é essa película branca que está aqui dentro do chassi? Isso aqui é basicamente uma placa de fósforo. Lembrando que ainda estamos falando, que começamos a entrar agora, começamos a falar sobre o convencional, né, sobre o filme convencional. Dentro do chassi da radiologia convencional, você tem uma placa de fósforo, que é chamada de ecrã, ou de tela intensificadora. Qual que é a função disso aqui? Se nós fôssemos fazer radiografias da mesma maneira como Röntgen fez a primeira radiografia, no caso da mão da Berta, da esposa dele, os danos seriam grandes, porque naquela ocasião específica, o que enegreceu o filme radiográfico foi o raio-x que atravessou a mão da Berta. No caso, o que enegrece os filmes convencionais nos dias de hoje não é diretamente o raio-x, porque se fosse assim, nós teríamos que ficar irradiando, como era naqueles tempos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos irradiando sem parar uma estrutura até conseguir uma imagem e ainda de qualidade baixa. Então, o que enegrece os filmes radiográficos convencionais, né, que já estão até quase saindo de uso aí, é luz, né? O ecrã, ou a tela intensificadora, como preferir, ele recebe a radiação que sai da ampola e quando essa radiação X chega no ecrã, ela é transformada em luz. Um fóton de raio-x, uma partícula de raio-x, vamos assim colocar, é transformada em várias partículas de luz, em vários fótons de luz. E aí esses vários fótons de luz, por sua vez, vão incidir sobre o filme radiográfico e registrar ali uma imagem, certo? Isso me permite diminuir o tempo de exposição da radiação, isso me permite diminuir a dose, cuidar da saúde do paciente, isso me permite zelar pelo tempo de vida útil da ampola, então tem muitos benefícios
no uso do ecrã. Aqui tem um exemplo. No caso, essa setinha azul aqui seria um exemplo do raio-x incidindo sobre o ecrã, né, que é uma placa de fósforo, essa tela intensificadora, e para cada fóton de raio-x que atinge o ecrã, saem vários fótons de luz. Ok? Então essa é a função da tela intensificadora, e essa luz enegrece o filme. Aqui vamos ver rapidamente também a questão do filme radiológico em si. O filme radiográfico, ou radiológico, como preferir também, se a gente pudesse pegar ele e olhar ele de lado e dividir as suas camadas, olhar ele bem fininho assim, a gente poderia dividir ele nessas camadas que a gente tem aqui no slide, certo? No meio, fornecendo a estrutura, a sustentação física do filme, nós temos uma base. Como estamos falando de um filme de dupla emulsão, nós temos que lembrar que tanto em cima como embaixo teremos uma camada adesiva, cuja função da camada adesiva é segurar a camada de emulsão. A camada de emulsão é basicamente o coração do filme, é aqui que a imagem vai ser registrada. A camada de emulsão consiste em uma substância gelatinosa com milhares de microcristais aí de haletos de prata, certo? E é por cima da emulsão que vem a camada de recobrimento, cuja função principal é a proteção do filme. Então, para nós resumirmos, como que a mágica acontece? Os átomos dos haletos de prata, eles recebem a radiação ionizante, no caso o raio-x, e são ionizados, certo? E eles sofrem uma ação física que permite ao filme, quando entrar na processadora e passar pelo químico revelador, toda prata, todo cristal de prata que foi ionizado, ele é enegrecido de acordo com o grau de ionização, de acordo com a força do raio-x, vamos colocar assim, que o incidiu, né, que incidiu sobre ele. Então, você pensa aí no exemplo de uma radiografia de uma mão, né? Quando o raio-x incide sobre o osso da mão, os ossos absorvem bastante raio-x e não chega muito raio-x no filme. Entre os dedos, porém, não tem nada que barre a radiação. Não tendo nada que barre a radiação incide com toda a força entre os dedos. Já que a radiação incide com toda a força entre os dedos, na hora que o filme entra no químico revelador, o que acontece é que aquela parte do filme vai ser enegrecida e a parte dos ossos que absorveram radiação, ela fica branca. Aquela prata metálica, ela é removida e o filme fica branco, enquanto a prata metálica que recebeu o raio-x, ela é enegrecida, certo? Então, para nós finalizarmos aqui, nós colocamos a foto de uma processadora, bem pequenininha aqui no meio, e aqui as 4 etapas, né, da revelação do filme. O filme entra, passa pelo químico revelador, né, onde a prata metálica que recebeu radiação é enegrecida e a prata depois metálica que não que não recebeu radiação é removida. Depois passa pelo fixador para que a imagem não se desvaneça, né, como o próprio nome está dizendo, ele fixa bem a imagem para garantir a qualidade. A água remove toda a substância química na parte de lavagem, na parte de secagem o filme fica seco para ficar pronto para ser entregue aí para o paciente, possivelmente depois para o médico para estar realizando o laudo. Por hora é só, depois nós vamos fazer uma segunda parte desse vídeo para fazer uma comparação com o CR. Por hora, basta essa revisão aqui que nós temos sobre o convencional. Até a próxima.